Essa é mais uma aula do curso preparatório CPA20 que mais aprova em todo o Brasil. Eu sou Bruno Piacentini, sócio da Unibanco, e quero saber o que você está achando de todo esse conteúdo gratuito que vai levar você até a aprovação. Deixa seu like aqui e um comentário. O que você está achando das aulas, da didática, porque isso é muito importante para nós. Na descrição desse vídeo, eu deixei o link da plataforma de estudos da Unibanco, onde você tem acesso a mais de 1000 questões de múltipla escolha para treinar bastante, um caderno de questões dissertativas para ajudar na memorização do conteúdo e um suporte especializado via WhatsApp com nossos professores para tirar todas as suas dúvidas. Tenha uma ótima aula. Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos aqui para mais uma aula, professor Renan Carini aqui. Nessa aula a gente vai dar sequência a essas duas outras aulas que vocês tiveram com o professor Bruno, tá? Duas aulas aí bem completas sobre opções. Nessa aqui a gente vai ver mais um complemento, que é a questão das estratégias de opções. Então, a gente vai ver alguns nomezinhos um pouco estranhos, mas fica tranquilo, tá? A gente não vai precisar saber o detalhe do detalhe dessas operações, é mais conhecer a sua nomenclatura, conhecer também ali o estilo do gráfico, quando que o investidor ganha ou perde dinheiro, alguns macetezinhos que eu vou te passar também para você, quando aparecer isso na sua prova, falar, caramba, já vi isso aqui. Isso aqui pode ser difícil para os outros, mas não para mim. Beleza, pessoal? Então, vou compartilhar aqui com vocês. Eu vi que vocês já tiveram também a parte ali de gráficos, né? O Bruno mostrou a regra da mão. Quando eu tô com as duas mãos assim, é titular. Na minha mão direita é sempre call, na minha mão esquerda é sempre put. Então, titular de call, titular de put, vocês devem estar vendo ao contrário aí, mas eu fiz um esqueminha aqui só para reforçar isso também, tá? E quando a gente vira a nossa mão, é lançador. Na mão direita, lançador de call, na mão esquerda, lançador de put. Beleza? Então vamos só reforçar isso aqui para vocês terem cada vez mais claro esse ponto. Deixa eu diminuir aqui, ó, a minha tela. E ó, acho que vocês vão conseguir ver aqui. A gente tem desse lado, cadê aqui o... já dei um spoiler, mas tá bom. A gente tem aqui, ó, a compra de call. Então eu sou com a minha mão direita, se você pegar a sua mão direita aí, faz isso aqui, ó, faz assim, os dois dedos, vai aparecer isso daqui. Essa é a minha mão, tá, pessoal? Mão aqui normal, só pra gente ver que bate com o gráfico. Ah, então titular de call, aqui é a minha mão do lado direito, eu faço esse desenho, ó, ele replica o gráfico. Então, titular de call. Beleza, agora vamos dar sequência aqui, vamos ver, ó, venda de call, que eu sou lançador de call. Ainda estou, vou migrar para cá só para vocês enxergarem, ainda estou com a minha mão direita. Tudo que é mão direita é tudo relacionado a call. Só que agora eu não estou com a minha mão reta, eu viro ela. Olha como a mão de vocês vai ficar desse jeito. Isso replica esse gráfico de venda de call, que é lançador de call. Beleza, pessoal? Então, mão direita, normal é titular, virada é lançador. Mesma coisa a gente vai fazer agora para a mão esquerda. Então, deixa eu vir para cá para vocês visualizarem bem. Então, ó, agora quando a gente está olhando para a mão esquerda, a gente vai ver agora titular de put, porque quem compra uma put é titular, tudo que é compra é titular. Então, faz assim com a sua mão normal, vai aparecer esse desenho. Ele acaba replicando o desenho que a gente tem aqui no gráfico. Então, a gente tem titular de put. Quando eu viro a minha mão esquerda, né, porque quando a gente fala de put é esquerda, eu vou ter esse desenho aqui, ó. Então, esse desenho aqui, se você fez o desenho comigo, virou sua mão, ficou fazendo assim, a sua mãe olhou e você tá tudo assim, porque você tá estudando, né? Então, a gente tem aqui, ó, lançador de put. Beleza? Só pra gente reforçar mais alguns conceitos, coloquei o desenho da mão porque às vezes na câmera fica tudo ao contrário. Então, assim, no slide você consegue visualizar e acompanhar melhor. Beleza? Então, agora a gente vai ver algumas estratégias de opções para que se aparecer na sua prova, você, caramba, já vi isso? Tô tranquilo. Não precisa saber o detalhe do detalhe, mas é importante entender. A gente tem aqui tanto trava de baixa quanto trava de alta. O que quer dizer isso? Você pode ganhar tanto na baixa do mercado quanto na alta. Só que quando a gente fala de opções, tem milhares, realmente milhares de estratégias. Você pode comprar call, vender put, vender call, comprar, vender put, você pode fazer qualquer coisa. Aí compra duas calls, vende duas puts, tudo dá uma estratégia diferente. Quando a gente está falando das travas, o próprio nome já diz, você está travando tanto a sua perda quanto o seu ganho. Você não vai ganhar ilimitado, mas também você não perde ilimitado. Você está setando uma trava. Então você fica aqui, ó, com o seu ganho travado, seja na alta, seja na baixa do mercado. Então é importante a gente ter isso daí. Quando eu estou olhando para esse gráfico, eu sei que ele tem um teto aqui, ó, um teto. Não tem como eu ganhar mais do que isso e não tem como eu perder menos do que isso, mais do que isso, tá? Então a trava, ela acaba travando o nosso ganho e travando a nossa perda, beleza? Agora, olhando para esses nomezinhos aqui abaixo, um pouco mais estranho, a gente precisa entender
isso também, tá? Então, o investidor, ele pode ter várias estratégias, como eu comentei. Aí o nome, esse nome é um pouco chato, que é Butterfly. Butterfly é de borboleta. E aí, para todas as estratégias, eu posso fazer uma estratégia comprado, que aí se chama long. Lembra do fundo long and short? Long quer dizer que eu estou comprado, short quer dizer que eu estou vendido. Então, a maioria das estratégias que a gente vai ver aqui, eu posso ganhar com a estratégia long, ganhar com a estratégia short. Eu posso estar comprado numa ação, vendido numa ação, tudo isso é possível de eu fazer dinheiro aí no mercado financeiro. Lógico, aqui a gente vai misturar o ativo, vai misturar aqui os derivativos, que no caso são as opções, para casar essas estratégias. Quando a gente está falando aqui de butterfly, nesse long butterfly, lembra de um, vamos ver se aqui vai dar, né? Dá para fazer um Lzinho aqui, ó. Então, ó, lembra de um Lzinho aqui, ó. Ou melhor, né? Deixa eu limpar aqui. Lembra desse Lzinho aqui, ó. Cadê aqui, ó? A canetinha, ó. Tá vendo que tem um Lzinho aqui? Então, esse Lzinho você lembra que é long, para você lembrar de como que seria esse gráfico. E o que está te mostrando esse gráfico? O que esse gráfico representa, Renan? Pessoal, esse gráfico mostra na parte de cima aqui, ó, tá escrito profit, que quer dizer o lucro, perdas ou ganhos, né? Profit of loss. Aqui, deixa eu até limpar aqui para vocês enxergarem, né? Profit or loss, ou seja, você pode ter lucro ou perda. Então, nessa parte de cima, mostra se você está tendo lucro ou perda. E quando que ele está tendo lucro? Qual que é o pico máximo de lucro? É esse ponto aqui, ó. Vamos até desenhar em roxo. É esse ponto aqui. Tá, e o que está acontecendo com o ativo, Renan, para ele ter lucro? O ativo está preso. O ativo não está subindo muito e nem caindo muito. Ele está nesse intermédio aqui, ó. Perceba que quando o ativo fica nesse range aí entre 35 e 45, é onde o investidor, nessa estratégia de long butterfly, ele tem o maior lucro, o maior profit dele. Então, se a ação subir muito, se a ação vir para cá, ó, nesse ponto vermelho, subiu muito. E onde está o gráfico dele aqui? Ele está perdendo. Se a ação cair muito, ou seja, fica aqui ó, em R$5, nossa, ele também está perdendo. Ou seja, esse cara está olhando para uma estratégia num mercado pouco volátil, num mercado que não balança tanto. Porque se balançar muito e a ação subir bastante, ele perde. Se balançar muito e a ação cair, ele também perde. Então ele quer um mercado mais controlado, onde a ação vai ficar naquele patamar roxo, nesse pedacinho que eu coloquei aqui, porque é onde o gráfico dá uma espichada e é onde ele tem lucro. Então essa é a estratégia de long butterfly. Aí o long, você lembra desse Lzinho, que é uma perninha da borboleta. Agora, o short butterfly, o short butterfly é outra estratégia, é ao contrário. Nessa long que a gente acabou de ver, lembra que ele queria um mercado pouco volátil, que ele ganha quando a ação está naquele pedacinho? Aqui, no short butterfly, ele ganha quando o mercado dá uma porrada para cima ou quando o mercado dá uma porrada para baixo. Se a ação ficar no meio do caminho, igual estava ali no outro, ele vai perder. Veja que é o contrário. Então, ó, no short butterfly, se a ação ficar nesse pedacinho aqui, ele vai ter retorno negativo. Olha o pico do gráfico, está lá para baixo. O gráfico dá retorno negativo. Então, se a ação ficar no meio, a ação não subir muito ou não cair, esse cara perde. E como que esse cara ganha, Renan? Ele ganha quando o mercado ou sobe muito ou cai muito. Renan, ele ganha quando o mercado cai muito? Sim. Nessa estratégia, sim. Então, o nome já até nos ajuda, né? Short, então ele pode ganhar quando a ação cai. Então, ó, se o mercado subir muito, imagina que a ação veio para cá, tá custando R$90. Olha onde está o gráfico, lá na parte de cima dos lucros. Então, se a ação subir muito, esse cara ganha. Renan, mas e se a ação for para R$10? Ele também ganha. Ó, se a ação vir para cá, ele vai ó, ter a parte do gráfico também alta. Perceba que a parte do gráfico está assim, ó, essas duas abas, ou é na parte que o mercado sobe muito, ou é na parte que o mercado cai muito. Quando que ele não vai ganhar, Renan? Olha o gráfico aqui embaixo. O gráfico aqui, ó, que dá esse pico negativo, né, ó, é quando a ação fica nesse miolo vermelho, quando ela fica aqui, ó. Então, perceba a diferença dessas duas estratégias. Na estratégia long, opa, daqui a pouco a gente vai para cá. Na estratégia long butterfly, ele ganha quando a ação fica no meio do caminho, ou seja, não sobe muito e não cai muito,
porque se subir muito ele perde, se cair muito ele perde. Na estratégia Short Butterfly é ao contrário. Ele ganha quando a ação sobe muito ou quando a ação cai muito, que são as pontas do gráfico. Quando a ação fica no meio do caminho, ou seja, sem volatilidade, ele perde. Beleza, pessoal? Então, são duas estratégias para a gente poder saber mais ou menos como é que funciona. E lembrou, né? Se ouviu Butterfly, saiba que tem aí 4 perninhas, tá? Uma borboleta mesmo. Aqui é o corpo da borboleta, aqui são as asinhas, tá? Corpo da borboleta, aqui são as asinhas. Então tem várias perninhas, tá bom? Agora, quando a gente analisar outra estratégia, agora vem 2 nomes aí complicadíssimos, né? Mas a gente vai entender também, que é o Strangle e o Straddle. Meu Deus, Renan, já é difícil até falar, quanto mais entender. Fica tranquilo. Vamos entender aqui como é que funciona. A gente já viu essa da borboleta? Essa aqui é a mesma regrinha. A gente não vai precisar saber o que está acontecendo aqui. Se o cara comprou 3 calls, vendeu 2 puts, comprou 2 puts, vendeu 2 calls. Não. A gente precisa entender quando que o cara ganha e quando que o cara perde. Então vamos ver primeiro a estratégia aqui. Ó, vou até fazer em 2 cores. Vamos ver primeiro essa parte roxa, tá? A parte roxa é o que a gente chama de strangle. E a mesma coisa, a gente tem o long strangle e o short strangle. Quando eu estou falando em long, lembra do Lzinho, tá? Então, ó, cadê o verdinho? Ó? O long, lembra que tem um Lzinho aqui, tá? Ó, lembra do Lzinho. Então, esse é o long. Quando que eu ganho dinheiro? É parecido lá com a butterfly. Quando a ação, no caso, ele vai mudar um pouco, né? Nesse caso aqui, ó, pelo gráfico, sempre o gráfico ele vai te guiar. Aqui nessa parte é tudo igual. Ou é lucro ou é perda. Quando que o gráfico está subindo para ele ter lucro? Ó, esse cara está tendo um lucro quando o gráfico está vindo para cá. E quando o gráfico está vindo para cá. Ou seja, quando a ação está subindo muito ou quando a ação está caindo muito. Renan, como que você entende quando a ação está subindo muito ou quando a ação está caindo muito? É a parte de baixo do gráfico. Imagina aqui que aqui a ação está R$30. Aqui a ação está R$40. Aqui a ação está R$50. Quando a ação for para R$90, por exemplo, o que estaria aqui, olha o gráfico onde ia bater. Ia bater aqui, ou seja, ele está tendo um baita de um lucro quando a ação sobe. Renan, mas e quando a ação cair? Vamos imaginar que a ação vem aqui, ó, valer R$10. Vou fazer até de outra cor, tá? Esse pontinho vermelho aqui, ó. A ação valendo R$10. Vamos bater no gráfico? Ó, ia estar também num ponto alto. Então esse gráfico está assim. Quando a ação sobe muito, está num ponto de lucro. Quando a ação cai muito, também está num ponto de lucro. Renan, e quando que ele perde? Quando que ele perde? Quando a ação não sobe muito ou não cai muito, quando a ação fica no meio do caminho. Se a ação fica nesse meio do caminho, ou seja, num mercado pouco volátil, meu amigo, olha o gráfico dele onde está. Está negativo, o cara está perdendo $200 aqui. Então, se a ação no long strangle ficar no meio do caminho, esse cara está perdendo dinheiro. Quando ela espicha para a direita ou espicha para a esquerda, que é subir ou cair, ele ganha dinheiro. E aqui vai ser ao contrário para o short strangle. É sempre ao contrário, tá? Então, lá, no que a gente acabou de ver, ele ganhava dinheiro quando a ação subia muito ou quando a ação caía muito, né? Que ficava nas bandas do gráfico. Aqui, se a ação subir muito, a ação for para R$90 aqui, meu Deus do céu, esse cara tá tendo um prejuízo aqui enorme. Se a ação cair muito, a ação ficar R$10 aqui, meu Deus, esse cara tá tendo um prejuízo enorme. Renan, quando que ele ganha? Quando o mercado tá de boinha. Quando a ação fica aqui, ó, no meio do caminho. Quando a ação fica aqui, ó, a ação tá tranquila, ela fica em 35, vai para 38, fica em 40, a ação não vai para 90, a ação não cai para 10. Então, aqui o short strangle, ele ganha quando a ação fica num mercado mais volátil, fica mais controladinha. Beleza, pessoal? Aqui no straddle, nessa parte que a gente vai ver agora em azul, aqui no straddle é a mesma coisa, tá? Renan, a mesma coisa? A mesma coisa. Quando eu tô long strangle, eu ganho quando a ação vai muito para cima ou vai muito para baixo. Perceba, se a ação for para R$90 aqui, eu tô numa zona de lucro. Imagina a seta, né, dando sequência aqui no gráfico. Se eu tô com a ação caiu bastante, a ação tá valendo R$10, eu também tô numa zona do gráfico que eles ganham. É a mesma coisa. Olha o gráfico de cima e o gráfico de baixo, eles têm praticamente o mesmo desenho. A gente vê que aqui embaixo ele tem uma retinha. E é esse que vai ser o ponto de diferença que eu vou explicar para vocês já já. Olha essa parte do short straddle. Aqui, ó, short straddle. É bem parecido com o gráfico de cima do short strangle. Ele ganha quando a ação fica aqui, ó, bem nesse pico. Quando a ação não se move. Quando a ação fica aqui, ó. Quando a ação começa a subir muito, ó,
Quando a ação começa a subir, olha o lucro dele, começa a cair. Quando a ação começa a cair de preço, olha o lucro dele, também começa a cair. Então, pessoal, quando a gente está analisando as estratégias short, ou seja, short strangle e short straddle, o que isso quer dizer? Se a ação começar a subir muito, começar a vir para cá, esse cara tem prejuízo. Começar a vir para cá, esse cara tem prejuízo. Se a ação cair muito, esse cara também tem prejuízo. Esse cara também tem prejuízo. Quando que esses caras ganham dinheiro? Quando as ações ficam aqui, ó, num mercado mais tranquilinho, vem um pouquinho para cá, vem um pouquinho para cá, não dá uma espoletada. Aí esse cara ganha dinheiro, aí esse cara ganha dinheiro. Diferente do mercado long aqui, ó, que quando as ações ficam paradinhas, esse cara tá perdendo. Esse cara tá no negativo. Quando a ação fica paradinha, esse cara tá perdendo. No long, eu ganho quando a ação vai longamente para frente, ou vai longamente para baixo, beleza? Então, quando a ação sobe muito, meu Deus, tô felizão, ganhei, tô felizão, ganhei. Quando a ação cai muito, ganhei, beleza? E o que vai diferenciar esses dois pontos, esses dois nomezinhos, strangle e straddle? É a questão da base do gráfico. Perceba que aqui em strangle, eu tenho um copinho, eu tenho uma base, e aqui eu tenho um copinho de ponta cabeça, eu tenho outra base. E no straddle eu não tenho, eu tenho um pico, é como se fosse o Everest. Eu tenho um ponto só. O que isso quer dizer, pessoal? Quer dizer que na minha estratégia de opção, no strangle, eu comprei opções com strikes diferentes, com preço de exercício diferente. Então aqui é um preço de exercício, aqui é outro. Aqui é um preço de exercício, aqui é outro. No straddle, eu comprei a opção, o derivativo, com o mesmo preço de exercício. Isso vai ficar mais claro para vocês no exercício que a gente for fazer, tá? Mesmo preço de exercício, porque eu só tenho um único ponto aqui, um pico. Aqui também, um único ponto, um pico. Isso quer dizer que essa estratégia de straddle, eu comprei as opções no mesmo preço de exercício. Como que eu vou lembrar disso, Renan? Olha aqui, ó. O straddle tem 2Ds. A nomenclatura são 2Ds. Então, é igual. Eu comprei o mesmo preço de exercício. Strangle é diferente, então eu tenho dois preços de exercício, por isso que dá essa diferença. Beleza, pessoal? Então aqui a gente viu, lógico, não é numa aula que você vai conseguir entender tudo isso, mas depois pausa, vê o gráfico de novo, vê quando que esse cara ganha dinheiro. Pô, em um mercado quando sobe muito ele ganha, no outro quando a ação fica paradinha ele ganha, para entender um pouco como é que funciona. E os nomes, a gente consegue ficar fácil por essa estratégia que eu passei. Quando eu ver straddle, eu ver os dois Ds iguais, são gêmeos, eu comprei o mesmo preço de exercício, é tudo igual. Agora, quando não for straddle, for strangle, eu sei que tem o copinho, porque são dois preços diferentes. Beleza? Então, para finalizar aqui, vamos fazer uma questão para a gente poder entender e ratificar tudo que a gente aprendeu aqui, tá bom? Vamos com calma. Um investidor que opera no mercado de opções comprou uma put de determinado ativo objeto. Pô, caramba, o cara comprou uma put, beleza. E adquiriu do mesmo ativo objeto uma call com um preço de exercício inferior. Eu já sei aqui que os preços de exercícios não são iguais. Então já sei aqui que, poxa, não é o straddle. Porque o straddle, ele estaria falando... Lembra que o straddle tem 2Ds? 2Ds quer dizer que é o preço de exercício é igual. Eu tenho o mesmo preço de exercício. E aqui ele me falou uma coisa. Ó, comprou uma put de um determinado ativo objeto e adquiriu do mesmo ativo objeto uma call com um preço de exercício inferior. Se é inferior, não é igual. É como se tivesse comprado uma put com preço de exercício 48 e uma call com preço de exercício inferior de 46. Se não é igual, vai formar aquele copinho aqui. Vai formar aquele copinho. Então eu já sei que não é straddle, porque straddle tem 2Dzinhos, seria o mesmo preço de exercício, e aqui ele falou que foi inferior. Então eu já começo a ter uma tendência que é um strangle. Renan, e por que não é butterfly? Porque no butterfly, lembra que tem 4 perninhas? Ou assim, né? Ou assim. Opa, calma aí. Bati o dedo aqui. Ou tem 4 perninhas, então uma para cá, pá, pá, pá. Então aqui ele fez uma compra de uma put e uma compra de uma call. Ele comprou 2. Quando eu estou falando de borboleta, nossa, eu tenho que fazer 4 estratégias. Eu tenho que comprar uma, comprar outra, vender uma e vender outra. Porque tem 4 perninhas. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4.
Já no straddle ou strangle, não. Com 2 opções eu consigo fazer a estratégia. E a gente já viu aqui que não é o straddle porque o preço de exercício é diferente, então sobra aqui, né? A gente viu que não é butterfly também nem straddle. Lançamento coberto, pessoal. Lançamento coberto é você comprar o ativo e vender uma call dele. Não tem muito esses gráficos assim tão diferentões, tá? Então também não estaria na jogada. Sobrou aqui o strangle pra gente. E aí a gente confirma visualizando os gráficos. Se fosse straddle, lembra dos 2 Dzinhos? Dzinho é igual, mesmo preço de exercício. Forma um pico aqui, forma um pico. Nesse caso ele falou, ele comprou uma opção e comprou outra com preço de exercício inferior. Se é inferior, é como eu comprei uma aqui e comprei uma com preço de exercício inferior. Comprei uma B aqui, comprei outra A aqui, só que com preços de exercício, vamos colocar aqui 46 e aqui 48. Por isso é o strangle. Se fosse butterfly, eu teria que ter outras opções na jogada, pelo menos umas 4 operações. Beleza, pessoal? Eu sei, eu confesso aqui que é uma aula um pouquinho mais chata, a gente tá aqui há 20 minutos, tá? Confesso que é uma aula um pouquinho mais longa, mas eu precisava mostrar para vocês todas essas estratégias, pelo menos para vocês se familiarizarem, entender o que é long, o que é short, como que aparece, tá? Então, long vai aparecer aqui para cima, short vai ser de ponta cabeça, quando que eles ganham, tá? Só para você ter essa familiaridade. Beleza, pessoal? Espero que tenha ficado claro. Qualquer coisa, volta aqui na aula, manda mensagem pra gente. Tamo junto nessa jornada. Um abraço, fico por aqui e te vejo na próxima aula. Valeu! Eu sei que às vezes acaba a aula e bate aquele cansaço, porque você vê muito conteúdo e se vê distante ainda de entender todo o conteúdo do edital, de estar 100% preparado, preparada para a prova. Eu sei que isso é normal, mas eu tô aqui para lembrar você que é possível e você vai conseguir, você vai chegar até o final. Eu tô junto com você nessa jornada rumo à sua aprovação. Eu deixei separado no link da descrição desse vídeo o acesso à nossa plataforma de estudos, caso você queira mais questões para se sentir confiante com a linguagem da prova, um caderno de questões dissertativas para que você possa memorizar mais o conteúdo e, claro, um suporte especializado por WhatsApp com professores para você tirar qualquer dúvida. Eu não quero que você chegue no dia da prova com dúvidas, com medo e se sentindo sozinho. Tô junto com você nessa e aguardo você aprovado.